Oi, pessoal. Deixa eu ajeitar aqui. Hoje, então, nós iremos continuar o capítulo 6. E, como eu disse para vocês, ele é um capítulo bem longo, né? Eu espero falar de todos os povos hoje, mas eu não tenho certeza se eu vou dar conta. Vamos ver, né? Conforme as dúvidas de vocês, conforme a necessidade, tá bom? Mesmo quem está sem o livro e caderno vai poder participar sim com os slides. Deixa eu compartilhar eles aqui com vocês. Então, nós estamos, né, falando da América Espanhola, tá? Toda a região que foi dominada, né, pelos espanhóis. Nós falamos semana passada sobre os incas, né? Falamos sobre os chimus. Falamos sobre Cusco. Falamos sobre os líderes incas, né? E toda a estrutura social, de hierarquia. Falamos sobre os Ailu, a religião. Falamos sobre a arquitetura inca. E estávamos falando sobre os Olmecas, certo? Falamos para vocês que os Olmecas, então, eles ficavam ali na região próxima a hoje atual México, né? Uma das civilizações mais antigas, também é uma região da Mesoamérica, e ele vai ser muito importante porque a maioria dos povos que a gente vai estudar agora vão descender dos Olmecas, tá? Eles já sabiam construir canais para poder mudar o curso da água, né? E assim aumentar as áreas férteis. Já cultivavam milho e pimenta. Como eu disse, todos esses grupos vão cultivar milho, né? As outras coisas é que são variedades. Falamos sobre as cabeças humanas, né? As cabeças gigantes, que são feitas de pedra, mais ou menos 20 toneladas cada pedra, e eles não sabem até hoje, não se sabe até hoje qual era o motivo deles fazerem essas cabeças. Se tinha uma utilidade religiosa, ou se era, por exemplo, para valorizar os seus reis, ou o que é que eles faziam com elas, certo? Na semana passada, nós estávamos falando sobre as colinas artificiais, né? Acho que foi aqui que a gente parou. E que as colinas artificiais, lembrando de que não é natural, né? Artificial. É como, sabe quando os meninos que jogam bola, né? As meninas também que jogam bola. Sabe quando você joga bola? Quem é Johnny? E você vai numa quadra que o campo não é grama mesmo, é grama sintética, grama artificial, é tipo aquilo. Então não é algo natural, né? Eles faziam. Ah, beleza. Então na parte baixa viviam as camadas mais pobres e na parte alta vivia a elite, né? Que era quem governava, quem liderava. E a gente estava faltava falar sobre essas comunidades, o legado que eles deixaram. Primeiramente, é importante vocês saberem que eles tinham uma religião xamânica. Então, eles acreditavam em xamãs e que eram pessoas, líderes religiosos, que entravam em transe e se comunicavam com o mundo sobrenatural. Então, por meio desse transe, né, podia ser com plantas, podia ser apenas com uma meditação muito profunda, eles poderiam entrar e se comunicar com os deuses, por exemplo, tá? Então, xamãs. Se alguém assistiu O Irmão Urso, o filme, quem não viu, um dos melhores filmes que a Disney tem, com certeza. As músicas ótimas, tudo ótimo naquele filme. Ele é muito, muito bom. E nesse filme, eles têm a xamã, né? Tanto aqui coloca o espírito que vai reger, né, a vida deles, quanto no segundo filme, aquela outra xamã que é uma espécie de curandeira também, que cuida não só da saúde espiritual, mas também da física. Tudo bem? Então, eles eram grupos xamânicos. Muito bem, aqueles grupos poderiam ser Olmecas, tá? Do filme do Irmão Urso. Na verdade, é meio que um período próximo, então talvez. Não, talvez. Então, o que eles mais veneravam? O jaguar. Quem não lembra o que é um jaguar, é tipo uma onça pintada, tá? E eles faziam representações dessa divindade que eles acreditavam no jaguar em quase todos os cantos.
Os feiticeiros, então, eram as representações humanas, né, do jaguar. Então, é como se o jaguar, que era um deus, pudessem entrar nos feiticeiros, tá? Para poder trazer as coisas que eles queriam. Por que o jaguar? Porque ele é forte, ele caça, ele é rápido, ele tem vários. Na lenda de Aang, o Avatar faz isso em alguns episódios. Entrar em seres da natureza. Eu assisti a lenda de Aang, mas eu não lembro disso. Faz tempo também, faz uns 13 anos que eu assisti esse anime. Mas de que ele entrava em transe. Ah, tá, ele entrava em transe, uhum. Sim. E ele conseguia se comunicar com o mundo espiritual, é essa ideia. Essa ideia mesmo. Então, espírito, eu lembro, para falar com os outros avatares, né? No caso, aqui eles entravam para falar com os deuses, tá? E eles já tinham conhecimento de astronomia, permitiu o tempo saber, né, qual eram as melhores épocas de plantar, colher, quais eram as festividades religiosas, porque ele já tinha uma noção de qual época é de chuva, qual época é de seca, e isso facilitava. Eles já tinham hieróglifos, então eles já tinham uma forma de escrita, mas era uma escrita feita na madeira, então quase nada sobrou, tá? Pra gente saber meio como era. Por que que os feiticeiros estão no último lugar daquela pirâmide? Deixa eu achar aqui onde é que tá isso. Jamile. Lembra que eu falei que a gente está estudando vários povos, né? Essa pirâmide que você está falando, ela é inca. E a gente está estudando os olmecas. São outros povos. Estamos na página 14. Tá bom? Opa, passei demais. Aqui. Na página 15 agora, ele já tinha um jogo chamado o jogo de pelota. Na verdade, ainda não se tem certeza como que era jogado, por que que era jogado, tem várias dúvidas sobre esse jogo. Mas o que se sabe é porque existem muitos templos, são mais de 1000 templos, mais de 1000 campos, quer dizer, desculpa, não é templo, que para esses jogos. Então eles acharam vários e não sabem exatamente para quê. Eu trouxe aqui uma imagem para vocês, né? E hoje em dia, principalmente na região do México, eles têm buscado resgatar isso. O campo é em formato de I, tá? Então é um campo estreitinho, né? E é comprido, e as pessoas jogavam com as coxas, os braços e os quadris, não eram com os pés, tá bom? Logo depois, às vezes, né, para acabar o. Desculpa, engasguei. Para acabar o jogo, eles tinham que ter umas regras, às vezes de horas demoravam dias jogando o mesmo jogo, até acabar. E depois, no final, um grupo era sacrificado aos deuses, principalmente ao deus Sol, que era representado pela bola, por isso ela era redonda. Não se sabe ainda, não chegaram a um consenso se o grupo sacrificado era quem perdia ou quem ganhava, porque muitas vezes os sacrifícios eram considerados como algo bom, algo positivo. Então, alguns historiadores acreditam que, na verdade, o grupo ganhador ganhava porque queria ser sacrificado, entendeu? Em função dos deuses. Próximo slide. Sociedades pré-colombianas ou hispânicas. Basicamente, é só lembrar, um dos grandes colonizadores, né, do território foi Cristóvão Colombo. Essas civilizações que viviam aqui antes da vinda dele são chamadas de sociedades pré-colombianas, tá? Então, se um dia eu perguntar para vocês quem eram as sociedades pré-colombianas, todas essas aqui que a gente está estudando, porque eles já estavam aqui antes dos espanhóis chegarem, tá bom? Então, sociedades pré-colombianas foram sociedades que já estavam aqui se desenvolvendo antes de Colombo. Então, quando a gente estudou os incas, os astecas, agora que a gente vai estudar, os maias, que a gente vai estudar agora também, os olmecas eram também, tá? E aqui nós temos alguns, né? Os zapotecas, os mistecas, os toltecas, os maias,
os astecas, os incas, a cidade de Teotihuacan, tá? Então eram várias civilizações que já eram civilizações pré-colombianas, tá bom? Tem nada de bisteca, não. Vou procurar depois o que significa esse termo. Teotihuacan, né? Hoje no território atual do México, foi gradativamente, né, ocorreu um processo de unificação até a cidade atingir seu auge em 250 depois de Cristo, tá? Então já é no calendário que a gente segue. O Teotihuacan era um centro comercial, então quase todas essas cidades principais, elas vão ser ou centros comerciais ou centros religiosos, tá bom? Então essa daqui, por exemplo, é um centro comercial. Eu trouxe quase sempre na língua oficial que eles entendem hoje, tá bom? Não é necessariamente como eles escreviam na época, mas é o jeito mais fácil, principalmente para quem estuda espanhol, né? Em que eles representam a sua história. E ela era conhecida como a cidade dos deuses, ou a cidade do sol. Eles acreditam que na língua Niautle seria ou cidade dos deuses ou cidade do sol, ao significado dessa palavra, tá? Teotihuacan. Essa cidade, ela tinha uma população de aproximadamente, né, no seu auge, 200 mil habitantes. Não é uma cidade pequena, não. A gente tem 800 mil. Então, e nós estamos muito na frente, né? Em questão de anos. Teoricamente, a nossa sociedade se desenvolveu bem mais fácil, né? Porque hoje em dia nós temos saneamento básico, fatores que ajudam a sociedade a crescer. Na época, ela era uma cidade bem grande. É importante centro religioso também, e às vezes essas religiões, né, cerimônias religiosas que eram feitas nessa cidade, às vezes incluíam sacrifícios humanos. Não eram sempre, mas às vezes, tá? Era uma sociedade estratificada, então tinha uma estrutura social de pirâmide e ninguém saía da estrutura que nasceu, certo? Sendo os sacerdotes e os comerciantes a classe mais alta dessa sociedade. É o que acreditam porque, por exemplo, os sacerdotes eram pessoas muito influentes também para essa sociedade, tá bom? Eu trouxe aqui uma imagem dessa cidade para vocês, com as pirâmides de templos e as casas, né, que eu vou falar agora. Deixa eu passar o slide. As principais pirâmides, né? Pirâmides e templos. A pirâmide do Sol e a pirâmide da Lua eram as principais pirâmides dessa cidade, né? Teotihuacan. E eles eram todos enfeitados, os seus murais tinham relevo. Tá vendo? Tanto nessa imagem de cima, certo? Em que isso daqui é a parede do templo. Ele tinha várias estruturas, tá vendo? Como se fossem os deuses, tá? E uns representam esse daqui de baixo representa a serpente, que é o deus serpente, né? Tipo, emplumada, ou Quetzalcoatl. Não sei se é assim que pronuncia, posso pesquisar depois como que pronuncia esse nome, mas o significado é serpente emplumada. E eles tinham aqui, olha, tá vendo aqui na parede aqui tem, ó, aqui mais embaixo também, tem essa representação desse deus, que é a serpente esplumada. E o teotihuacanos cultuavam ainda o Tlatoc, que é o deus da chuva e da fertilidade. Eu tentei trazer uma imagem para vocês, mas achei muito confuso, não parecia imagem que eles fizessem, então eu decidi não colocar. Então, do século II depois de Cristo ao século V depois de Cristo, 2.000 conjuntos residenciais foram construídos, em que mais ou menos tinha alguns com 2 andares, eu trouxe aí para vocês, e as pessoas poderiam morar aí dentro, então meio que todo mundo morava no mesmo conjunto residencial, tá? Era um conjunto de pedra muito mais resistentes, fora que essas construções davam emprego, né, para as pessoas da comunidade, já que era uma sociedade bem grande, e também duravam bem mais do que a taipa, né, que a gente estudou na semana passada, que é aquele barro com madeira.
Então, aquela tipo de casa caía muito rápido. Então, eles desenvolveram uma nova forma, que são esses conjuntos residenciais, tá bom? A construção de uma casa de pedra demandava dezenas de trabalhadores durante meses. Muitos trabalhadores para edificar as pirâmides e transportar a matéria-prima para sua construção. Então, precisavam, né, de várias dessas pessoas para ajudar na construção, gerando emprego para muita dessa população. Após 600 depois de Cristo, foi alvo de várias invasões que provocaram a decadência da cidade, como essa cidade influente que ela foi, tá bom? Gente, alguém tem alguma dúvida até aqui? E agora a gente vai entrar na civilização dos maias, tá? Uma das grandes civilizações das nossas Américas, né? América Central e do Sul, deslocaram então da região dos Estados Unidos e também um pouco dos Olmecas, mudando para essa região sudeste do atual México. Período de grande crescimento crescimento, né, e de uma rica cultura, de 300 a.C. a 200 depois de Cristo. Então durou bastante tempo, certo? Dando origem a vários e inúmeros centros populacionais. Tornaram-se cidades-estados independentes umas das outras. Então o governo não era centralizado, eles eram povos maias com culturas parecidas, mas cidades-estados independentes. O seu principal centro, né, a principal cidade era Tikal, com 60 mil pessoas, uma cidade complexa, ricas em estruturas, prédios, bem diversificados. Era um centro comercial e distribuição da sílex. Que basicamente, o que é a sílex? É uma rocha que eles conseguiam produzir. Alimentos? Não, armamentos, desculpa. Não é alimento, não. É uma rocha que eles produziam armamento. Para vocês se acharem que página eu estou, página 18, 19, tá? Então, eles construíam armas com o sílex. Outra cidade importante, né? Nós temos Uxmal. Eu trouxe para vocês dessas cidades uma foto de cada uma. Então, essa primeira imagem é a imagem do que tem ainda hoje, né? De Uxmal, que era um bom centro religioso, era uma cidade-estado religiosa, tá? Essa segunda, Edesma, tinha vários sistemas de canais para captação e distribuição de água pluvial, uma água que sempre tem durante o ano, principalmente das montanhas, tá? E a última aqui, Chitlén Itzá, que é na região norte, né, de Yucatán, que era um centro urbano, tinha vários templos e monumentos, tá bom? Várias dessas estruturas estão lá até hoje porque eram feitas de pedra, muito mais difícil de destruir, né? Mesmo que a sociedade no final tenha sido abandonada e o mar tomou de conta, as pirâmides, né, deles ainda estão lá. Então as pessoas sempre vão fazer visita. Sociedade Maia. Nós temos, então, página 19. Dá uma grifada aqui, olha. Nesse primeiro parágrafo que está escrito sobre a Sociedade Maia, página 19. A Sociedade Maia se organizou de maneira hierárquica e estratificada. O topo da sociedade era ocupado pelo governante supremo, chamado Alak, Wig. Então, se você quiser fazer a sua própria, né? Às vezes eu gosto de fazer aqui do lado a minha pirâmide social. Então, eu faço uma pirâmide e aí eu vou dividindo. No topo, eu escrevo o nome de quem estava no topo. Alak, Winik. Depois, né? Auxiliado pelos abades, que governavam as cidades submetidas pelos maias, e por uma camada de aristocracia. Então, logo depois temos abatabes e uma
aristocracia, então um governo de poucas pessoas. Poderiam ser, por exemplo, parentes do rei, né, ou dos líderes. Que desempenhavam funções religiosas. Podem fazer no livro de vocês ou no caderno. Administrativas e guerreiras. Eu não achei nenhum que representasse, mas esse eu trouxe essa imagem aqui, mas é melhor vocês ficarem com a do livro, que tá mais explicadinha, tá? O restante da população era formado principalmente de camponeses, artesãos e comerciantes. Então eu vou e faço aqui, olha, minha própria pirâmide social com as estruturas que o livro mesmo trouxe, tá? Aqui no cantinho. E pode engrifar essa parte também. Outro aspecto significativo da sociedade maia era a importância dada às relações dentro da família, aos quais eram formados por muitos indivíduos que compartilhavam um grupo de casas. Tá. Então, primeiramente, né, na camada social, nós temos um chefe, né, os principais chefes do governo. Depois, né, nós temos esses abades e uma aristocracia religiosa, também administrativa e de guerreiros. E na parte baixa nós temos camponeses, servos, tá? E aí nós temos a próxima parte, as relações, né, familiares. O grupo familiar era chamado de Ná, tá? Peraí. Compartilhado um grupo de casas. Então, a casa, né, o grupo de casa é chamado Ná. Quem morava na Ná era Naliu, tá? Então, Naliu eram os moradores dessa Ná, tá bom? E como que era formado? Formado por avós, filhos homens e suas esposas. Por quê? As crianças, por exemplo, aprendiam e eram educadas todas na Ná, tá? Todas nessa comunidade. Eram ensinados as suas religiões, as suas práticas religiosas, todos os significados que cada coisa tinha, então eles eram ensinados desde pequenininho. Quando a mulher casava, ela ia para a Ná do marido, tá? Então, por isso é que filhos homens e suas esposas. Era como se ela abandonasse a sua família de sangue e ela agora se transformasse a família do marido, tá bom? Então, ela ia fazer parte dessa família, tá? Alguém tem alguma dúvida? Produção, né? Tô esperando aí. Se alguém tiver alguma dúvida, tô aqui com o chat aberto para poder olhar. Produção. Agricultura. O que eles produziam? Feijão, abóbora, pimenta, cacau e milho. Lembrando que essa civilização aqui, o cacau e o milho são muito importantes. Se você for escrever alguma coisa no seu caderno, né, estiver resumindo o que é que eu estou falando, escreva que o cacau e o milho era muito importante. Não era todo mundo que tinha acesso ao cacau, tá bom? Mas era um produto muito utilizado para fazer bebidas quentes. Hoje, bem modificado, nós temos o chocolate muito por causa dos maias, viu? Então, aí, para quem gosta de chocolate, temos que agradecer aos maias, porque eram eles os grandes apoiadores do cacau, tá bom? E no comércio, eles comercializavam tecidos, plumas, ferramentas, conchas, joias. Então, eles tinham um bom comércio entre as civilizações próximas. Religião maia. Eles eram politeístas, mais uma vez, né? Adoravam deuses com elementos humanos e com animais. Então, essas representações, né, religiosas tinham metade homem, metade animal. Podia, às vezes, não parecer nem macho nem fêmea. Então, era andrógeno, você não sabia muito bem. E a manutenção do mundo. Eles acreditavam que eram esses deuses que garantiam que o mundo ainda existisse. Porque, na verdade, eles acreditavam que o mundo já tinha sido destruído várias vezes e reconstruído várias vezes
até que eles existissem a sociedade maia. Os astecas vão ter uma ideia bem parecida, tá? Então, eles tinham que fazer diversos sacrifícios para poder garantir que o mundo não ia acabar, tá bom? Não necessariamente sacrifícios humanos, mas sempre tinha algum tipo de sacrifício. Os deuses poderiam, então, destruir, né, sua criação. E aí eles valorizavam o sacrifício como uma forma de homenagem. Construíam vários templos, altares, santuários, tudo porque eles tinham medo dos deuses se irarem com eles de alguma forma e destruírem todo mundo de novo. A religião influenciava fortemente a arquitetura e a arte, então a maioria do que se tem hoje de arquitetura maia ou de arte maia é sempre ligado a algum deus, alguma divindade deles, tá bom? E eles já tinham conceitos incríveis de ciência e matemática. Por exemplo, eles já tinham uma escrita, e essa escrita não era apenas para comércio, como a gente estudou várias vezes, em que a escrita foi desenvolvida só para o comércio. Aqui não, eles já escreviam tradições sociais, religiosas, então eles já tinham esse objetivo de registrar coisas da sociedade deles. Outro fato é que eles já escreviam um pouco da sua história, crenças que eles tinham como se fossem lendas, tá? Ou a sua religião, e elementos relacionados à organização política e social de sociedades. Algumas leis, então, que eles tinham e eles queriam manter. Outro fato é o conceito da matemática, que na Europa, por exemplo, o zero na matemática. Na Europa demorou muito ainda comparado ao tempo deles. A Europa já tinha até uma ideia que tinha que ter um símbolo para a inexistência de algo, mas eles não tinham ainda o símbolo do zero. E os maias já entendiam o conceito e já tinham um símbolo. Aí eu trouxe para vocês aqui, olha, os números, né, maias e o conceito do zero, tá bom? Não só o conceito da inexistência de um número e que faria importância para a matemática, como também uma representação para esse número. Foi a primeira vez que isso aconteceu na história, tá? Então, muito por causa dos maias. Outro fator é que, graças aos maias que desenvolveram a matemática e a religião juntos, o avanço na astronomia cresceu muito. Então, eles vão aprender a ler os astros, aprender a ler a astronomia e vão desenvolver os primeiros calendários da humanidade, tá bom? E eles tinham dois calendários. O primeiro deles, um calendário de 260 dias, que era um calendário religioso, falavam quais eram as datas que eles tinham que praticar suas representações ou festas religiosas, e um calendário de 365 dias. Gente, se você reparar bem, já são os dias que a gente usa hoje, tá? Então, muito foi por causa deles. Esse calendário, né, o segundo calendário, que era um calendário civil, marcava as práticas da sociedade que eles tinham que fazer, que época era de construir, que época que era de plantar. Então, eles aprenderam também a controlar a natureza, tá bom? Em que eles sabiam agora que época que era de plantar, que época que era de colher, porque eles já tinham dominado tudo no seu tempo. Aqui para vocês uma imagem de um calendário. Eu ganhei de uma professora minha, ele é de osso. E aí tem o calendário maia. Caiu. Pessoal, 6 minutos para eu acabar. Alguém tem alguma dúvida? Que ano foi isso? Peraí. Eu posso pesquisar e te responder depois. Eu sou um pouco ruim com data, mas eu posso pesquisar melhor que ano que eles já descobriram, né, o conceito do zero. Vou marcar aqui. Só não quebra o seu calendário. Quebra não, ele é de osso, ele é duro, resistente, coitado, já vive caindo. E aí, como é que foi o processo de declínio, né? No século X, dá uma lembrada aí, que ano que é século X?
Tô esperando aí. Aconteceu um crescimento populacional muito grande e começaram a transformar vários de 901 até 100? 100? Pensa mais um pouquinho. O crescimento populacional, então, vai crescer tanto que eles não conseguem dominar mais a natureza, a transformação da natureza é muito forte, eles acabam prejudicando de uma certa forma muito a natureza, fora que vários deles vão ser invadidos fortemente, tá? Várias dessas cidades maias, lembra que eles não tinham um governo unificado ainda, né? Então eles vão entrando em declínio, acabam fugindo, existem e a sociedade, a civilização deles, as cidades vão ser dominadas pelo mato, pela natureza. Hoje, existem mais ou menos 4.000 a 500 milhões, de 4 a 5 milhões de pessoas que lutam pela tradição maia, acreditam que são descendentes dos maias, que valorizam a sua cultura, a forma de falar, as suas tradições religiosas. Então, até hoje tem pessoas, mesmo depois do século, século X, a gente está no século XXI. Pensa o quanto essas pessoas sobreviveram para conseguir. Hoje a gente ainda tem um pouco da cultura, tá? Do que eles trazem. E as pessoas ainda estão tentando valorizar essa cultura. Gente, coloquem aí no chat o nome de vocês. Na semana que vem eu continuo falando. Alguém tem alguma dúvida? Eu não sei se vocês repararam, nós não falamos de um só povo, nós falamos sobre vários povos, certo? Desde o início do capítulo, já foram Caral, Olmeca e vários outros. Eu quero que vocês dêem uma olhada para se tiver alguma dúvida. Vai que tem uma avaliação, uma atividade avaliativa, né? Não quero ninguém com dificuldade, tá bom? Gabriel Garcia, Arthur, Bruna, Eros, Daniel, Amanda. Mais alguém tá na aula? Só vocês? João. Não. Pedro, você. Ah, tá. Você vai chamar. Gente, então, se vocês tiverem dúvida, vocês podem escrever e a semana que vem a gente termina. Outra coisa, a Pedro Tadeu, na aula de filosofia dessa semana, vou tentar pegar o pote das bênçãos, tá? Então, vamos tentar arrumar eles aí e aí na aula de filosofia a gente faz isso, tá bom? Mas eu vou ter aula também, não vou só dar o pote das bênçãos, não, tá? Muito obrigada, pessoal. Pode, não compensa continuar a aula porque vai ser uma nova civilização e eu quero falar dela sozinha, entendeu? Deixa eu ver só se tem mais alguma coisa. Não, é os aztecas. Ok, pessoal, obrigada. Tchau.